Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí a todos que estiverem acompanhando esta maravilhosa, esta bela, esta deliciosa aula de filosofia. E na aula de hoje a gente vai ver o quê? Filósofos iluministas. Antes de mais nada, meu caro amigo editor, solta a vinheta. Pessoal, eu trago aqui para vocês uma tabelona muito louca aí, né? Que resume tudo que envolve o iluminismo, né? Então a gente tem o quê? O contexto dos bagulho que rolava aí na época do iluminismo, os problemas, as propostas dos iluministas e o que os iluministas prometiam aí, né? Para as pessoas e tudo mais, né? Então, sendo um resumo, a gente já pode encerrar a nossa aula e na próxima aula a gente vai ver Immanuel Kant. Então é isso aí, falou pessoal, até mais. É mentira! Acharam mesmo que ia acabar a aula? Trolei! Para falar de iluminismo, a gente tem que falar da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi um evento aí que marcou fortemente a história moderna, né, e tudo mais. E a Revolução Francesa se deu aí por conta do envolvimento, né, dos pensadores dentro do iluminismo. Mas o que estava rolando, né? Vamos voltar aqui na tabelinha, né? O que acontecia antes de rolar o iluminismo aí na França, principalmente, né? O absolutismo, o rei dominando a bodega toda, sendo praticamente o representante de Deus na Terra. Então a autoridade do rei dentro desse sistema era, como diz o próprio nome, absoluto. Então, questionar o rei é uma coisa impensável. Então, pensa na situação como que é, então, né? Lembrando, né, que o absolutismo é uma das formas de monarquia. Temos a monarquia absolutista, que normalmente é a que o pessoal se lembra, assim, né, quando fala de monarquia, e temos também a monarquia parlamentar. É importante a gente separar as coisas, né? Uma coisa é parlamentarismo e outra coisa é o absolutismo dentro da monarquia. Mas enfim, a gente tinha então o absolutismo, o rei mandando na bodega toda, o mercantilismo, que era um sistema econômico da época também, e muitos problemas envolvendo a questão da intolerância religiosa, né? E isso gerava problemas. Como assim, professor? Dentre os problemas que rolavam, né, a respeito do absolutismo, com o absolutismo, a gente tem então um governo tirânico. Aquela coisa que eu falei. Vai questionar a autoridade do rei para você ver. Você ia tomar no rabo, né? Então é aquela coisa. O rei que manda e é isso aí e aceita, né? Então isso tende a criar uma tirania, né? Democracia, né? Então esquece. O mercantilismo, né, a forma que o mercantilismo funcionava na época, causava então uma forte intervenção do Estado na economia, ou seja, o governo se intrometia no comércio e tudo mais, né, e ele que moldava, né, a forma que a economia ia funcionar, né. Temos sociedades em que a economia flui naturalmente e temos sistemas em que a economia é dominada pelo Estado, pelo governo, né? E nesse caso a gente tem essa situação aqui, né? Naquela época. Sobre a questão da intolerância religiosa, temos a questão da ignorância, né? Um fanatismo e tudo mais, né? Que se tinha, e a falta de liberdade de expressão, né? E esses eram os problemas que os iluministas buscavam eliminar. E com isso eles tinham a proposta do quê? No caso do absolutismo, substituir, né, pelo sistema democrático, especificamente, né, em alguns casos, substituir a monarquia pela república. Né? Essa era a tendência. Eles achavam que já que o absolutismo, a tirania vinha do absolutismo, então, principalmente o Rousseau pensava que para você tirar a tirania, você vai ter que também tirar a monarquia, colocando então um outro sistema que é o sistema da república, né? Tá, e o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia?
Como que você faz? Como que você resolve esse problema? Implantando um sistema liberal na economia, ou seja, deixar a economia fluir de forma natural, né? E no caso, né, muitos iluministas, para não falar todos, né, odiavam a religião, né? Alguns mais, outros nem tanto, mas a tendência iluminista é rejeitar a religião. E por conta disso, eles tinham a proposta também, né, de substituir toda a questão da religião, né, pela ciência e pela razão, né? Tanto que, uma curiosidadezinha, né, após, né, a Revolução Francesa, durante o governo aí do Maximilien Robespierre, foi criado um quadro, né, representando o que seria a deusa da razão, com a proposta justamente de eliminar a religião e colocar a ciência no lugar, né? Até uma questão meio polêmica, porque tirar a religião, mas você coloca uma entidade que simboliza a razão e você vai cultuar como uma deusa, porque o nome do quadro é esse, né? Polêmica, mas enfim, só para fim de curiosidade mesmo, né? Polêmicas dentro do iluminismo. Mas enfim, eles tinham essa proposta. Vamos eliminar a religião e colocar a ciência no lugar, né? E com isso, né, eles esperavam, e era a coisa que eles propagavam, né, que com a democracia e com a república a gente teria um governo justo, né? E no liberalismo a gente teria então uma liberdade comercial maior, né? Uma liberdade total aí, né? Coisa que não se tinha então no mercantilismo por conta do Estado sempre se intrometendo aí na questão do comércio e tudo mais, né? Com o liberalismo, o Estado vai ficar no canto dele e não vai mexer, né, com ninguém, no caso, vai ter já todo mundo em paz, né? E com a substituição da ciência, da religião, né, substituindo a religião pela ciência, pela razão, então se teria a busca do conhecimento para o progresso da humanidade, né? Porque os iluministas enxergavam assim que a religião seria um atraso, né? Quando a gente vê muitas pessoas que odeiam a religião falando essa questão, que a religião é um atraso, que não sei o que lá, né? Muito veio por conta aí do iluminismo também, né? Lógico que não é só o iluminismo, mas essa coisa, né? Os iluministas também tinham bastante. Essa questão de que a religião atrasa, então vamos tirar a religião e colocar uma coisa assim que eles viam como progresso da humanidade, ciência, né? Então, prestem atenção nisso, né? É uma época em que o pessoal estava, né, botando muita fé na ciência e na razão, né? É uma tendência que vai crescer muito, vocês vão ver, né? Nos próximos filósofos a gente vai ter essa exaltação à razão, né? Às ciências e tudo mais, né?